Olá, está a começar o programa Inspirações e o nosso convidado de hoje é o presidente da Associação Iverca, um dos mentores de uma série de iniciativas que têm contribuído para o desenvolvimento do turismo em Moçambique. Ivan Laranjeira, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu fico honrado, é um prazer poder estar aqui no Inspirações e contribuir para inspirar mais moçambicanos. Com certeza. Nasceu em Maputo? Sim, nascido e crescido aqui em Maputo. Quais são as memórias de infância que tem? Tenho muitas memórias, acho que cresci num momento particular da história de Moçambique. Antes ou depois da independência? Depois da independência, nasci na década de 80. Muito jovem. E vivi por todo aquele processo pelo qual passou o país, do ponto de vista histórico e político e social. E foi isso também que ajudou a moldar um pouco o meu caráter e um pouco daquilo que eu faço e ter procurado sempre entender e perceber de onde é que a gente vem. Com certeza. E hoje cá estamos aqui na Mafalala. E o Ivan nasceu em Mafalala ou viveu em Mafalala? Eu nunca vivi no bairro da Mafalala. Eu nasci e cresci na baixa da cidade. Entretanto, os meus pais, tanto a minha mãe como o meu pai, são pessoas que nasceram na Mafalala e fizeram-se homens e mulheres aqui neste bairro. Então desenvolvemos sempre uma relação muito próxima com o bairro, mas não seja porque vínhamos também para visitar a família e em alguns momentos as minhas férias foram também passadas neste espaço. E o que é que lhe cativou mais aqui no bairro da Mafalala? Bom, eu acho que a forma como os meus pais contavam as histórias do tempo em que eles eram jovens e das convivências e daquilo que acontecia no bairro da Mafalala e sempre com esta ideia de nos passar a ideia das referências do bairro da Mafalala, a poesia de Craveirinha, o futebol de Eusébio, a música de Fanny Fumo, e inclusivamente todo o movimento político e nacionalista associado também ao bairro, que esteve sempre presente nessas histórias. E depois foi aquele fascínio de criança, de poder vir ao bairro, brincar, correr, jogar à areia, saltar nos pneus, e, enfim, todas essas brincadeiras que no espaço da cidade não tinha muito lugar a acontecer. E quando vinha aqui... a Mafalala oferecia. A Mafalala oferecia isso, é um pouco dessa liberdade. Exato. A pessoa expressa-se com mais naturalidade e vive um outro mundo, não é? E isso foi sempre um espaço que me desenvolveu esta paixão pelo bairro da Mafalala, e digo isto também porque parte da minha família é também de Xamanculo e de Spamanina, então fazíamos muito este percurso da periferia e isso foi me marcando e foi ajudando a moldar quem eu sou hoje. Ivan, em relação ao seu percurso de formação, fale-nos um pouco dele. Então, eu fiz a minha formação toda, o ensino primário e secundário, aqui em Moçambique. Fui para 16 de junho, a minha escola primária. Fui também para Machaquén primária. E depois passei pela Josina Machel. Em algum momento passei para a África do Sul, onde vivi 5 anos. Concluí o meu ensino secundário lá e entrei para a universidade para tirar um curso de gestão de empresas. Depois voltei para Maputo e continuei com a minha faculdade, onde decidi aí mudar o curso para a gestão turística. E então formei-me nesta área. E o que é que fez mudar de curso de gestão de empresas para a gestão turística? Então, eu lembro que o primeiro ano que eu volto da África do Sul, de Joanesburgo, eu recebo um convite de um amigo meu para passar o fim do ano em Inhambane. E fomos a Inhambane e visitamos, lembro que foi a Baía de Guinjata. Sim. E logo num primeiro momento apaixonei-me por aquele espaço e apaixonei-me pelo que estava a ver ali à frente, a beleza natural, o negócio do turismo que estava ali montado. E isso foi no início dos anos 2000, acho que 2003, 2002, se não me falha a memória. E foi um momento ímpar para mim, em que eu decidi que eu queria trabalhar naquele setor, eu queria também contribuir de alguma forma para que o turismo em Moçambique pudesse avançar e que era onde eu me sentia bem, acima de tudo. E daí então também estavam a começar os cursos de turismo em Moçambique e decidi então
optar por este curso e foi dali para frente começar a perceber mais sobre o que é o turismo. Eu próprio inicialmente estava com uma ideia só de praia, de estar num lugar assim paradisíaco. E à medida que fui tendo a minha formação, fui também percebendo que há outras nuances associadas ao turismo, e isso foi fazendo com que eu percebesse e alargasse o meu horizonte a respeito desta matéria. Recentemente inaugurou o Museu da Mafalala. Sim. Fala-nos um pouco desta grande realização para este bairro. Nós fizemos este... Aliás, é onde nós estamos. Esta é uma das salas do Museu da Mafalala, que é muito bonito e vale a pena sim conhecer. E o Ivan vai aqui explicar-nos em que consiste este belíssimo projeto que retrata um pouco a cidade de Maputo. O Museu Mafalala acho que é, acima de tudo, o culminar de um processo. Né? Nós começamos a trabalhar no projeto da Mafalala Turística em 2009. Exato. E de lá para cá nós usávamos o bairro como um museu vivo, fazendo a interpretação do património, dos espaços e dos lugares históricos e de todo o património existente no bairro da Mafalala, quer seja o material ou o imaterial. E sentíamos, em larga medida, a falta de um lugar específico onde este património pudesse ser interpretado, pudesse ser catalogado, em que as pessoas pudessem ter maiores estímulos por via da fotografia, do texto ou de objetos que fossem reforçar esse discurso que a gente apresentava. Então, começamos a trabalhar neste sentido de ter uma infraestrutura que fosse responder a esse desafio. E, por outro lado, pela natureza do nosso trabalho, que está muito associada também às artes e à performance, nós sentíamos o déficit de um equipamento cultural que pudesse albergar esse elemento no nosso trabalho, um lugar onde a gente pudesse ter uma programação permanente. Dizemos que a Mafalala é um lugar que é cheia de sabores, a gastronomia é riquíssima e come-se muito bem na Mafalala, então queríamos um lugar onde pudéssemos ter uma apresentação digna para dar aos nossos turistas e onde eles pudessem passar uma refeição. Queríamos um lugar onde podia-se ouvir uma boa marrabenta, onde podia-se assistir a um tufo. Desculpa cortar-lhe, por falar em marrabenta, estivemos aqui a conversar antes do programa começar e o Ivan falou-me, explicou-me um pouco de onde surge este nome. Pode explicar para os nossos telespectadores, que é muito interessante. Então, a marrabenta, primeiro é uma música urbana, não é? Que deriva destes processos migratórios a que o bairro da Mafalala esteve sempre ligado. O facto de termos uma migração de pessoas que vêm do espaço rural para a cidade e encontram na cidade outros ritmos de origem ocidental, como o jazz, o samba, a rumba, a salsa, e eles querem que a sua música também soe como esses ritmos a que eles têm contato. E as noites aqui na Mafalala eram sempre bastante vibrantes, né? E disse que havia um guitarrista exímio, que este senhor tinha dedos mágicos, um senhor que se chama Daiko, e que cada vez que ele tocasse a marrabenta nestas noitadas aqui no bairro, ele incentivava as pessoas a dançar até rebentar. Então, de cada vez que ele fosse dizendo rebenta, 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 as pessoas captavam isso. E gradualmente, com o andar do tempo, essa expressão evoluiu para o marrabenta, o termo que é hoje conhecido. Interessante, e é uma dança que representa Moçambique. E ficou um nome bonito, de certa forma. E rebenta com tudo. Quando amarramos a capulana e estamos ali na marrabenta, vamos rebentar com tudo. Mas, sem perder o seu fio de pensamento, estávamos a falar de em que consiste este trabalho todo daqui deste museu. Então, sempre a olhar para estas necessidades culturais e da melhor forma de apresentar a marrabenta a um público que não fosse, a marrabenta não, mas a Mafalala, a um público que não fosse cá da Mafalala, nós optamos então por fazer isto, ter um equipamento que pudesse responder a isso, que pudesse ter esta componente das performances, que pudesse ter a componente da gastronomia e também oferecer serviços de acomodação para quem viesse e quisesse passar uma noite ou duas dentro do bairro da Mafalala. E o museu acaba sendo um centro aglutinador, na medida em que ele dialoga também com a própria comunidade, né? É um exercício de memória, de identidade, de documentação
celebração da história que está aqui presente e, acima de tudo, de preservação e conservação da mesma história. E este é um diálogo que a gente tem, não só na componente de pesquisa e de documentação, mas também no sentido também urbano, de começarmos a discutir como é que a Mafalala pode vir a ser daqui a 20, 30 anos, e o edifício em si é o primeiro artefacto do museu, claro, na medida em que ele já começa a ir buscar elementos significativos e característicos daquilo que é a arquitetura do bairro da Mafalala. Então, estas dinâmicas todas é aquilo que representa o museu, é aquilo que simboliza também o valor intrínseco que esta infraestrutura tem para a comunidade. Lindo trabalho, espetacular. E por falar em espetacular, o Ivan também foi galardoado recentemente durante a gala do turismo que aconteceu na cidade de Maputo e recebeu um reconhecimento, um galardão de reconhecimento sobre o trabalho que tem feito a nível do turismo em Moçambique, em particular aqui a nível da Mafalala. Que sentimento tem em relação a isto? Bom, este é um galardão que é partilhado com toda a equipa da Iverca, que acima de tudo este é um trabalho conjunto, coletivo. Exato. E que são esforços de várias pessoas que estão aqui envolvidos. Acabo sendo eu a representar esse grupo, mas em larga medida represento o reconhecimento do esforço, do intelecto de todas as pessoas envolvidas, e acho que acima de tudo é também o abrir de uma nova página na história da cidade, como é que nós olhamos para os espaços da cidade de Maputo e como é que nós vemos de facto a componente turística. Como eu dizia no princípio, eu próprio tinha uma perspectiva de turismo era sol e praia, e hoje, fazendo Mafalala e trabalhando no bairro da Mafalala, começamos cada vez mais a perceber que o elemento cultural, a identidade, aquilo que é ser moçambicano, o DNA de um povo está presente na cultura, e receber este galardão eu acho que foi um reconhecimento muito grande nessa direção, e é uma maneira de nos motivar e continuar a inspirar para que a gente continue cada vez mais e mais a ganhar estas vitórias e a contribuir para que a Mafalala seja um espaço de referência, e mais não seja para que a gente possa inspirar outros jovens ao longo deste país a replicarem este trabalho que o Iverca vem fazendo noutros lugares. Exatamente. Porque a Mafalala, esta é a Mafalala, mas existem outros espaços que têm as mesmas qualidades, que têm a mesma história, têm a mesma carga. Está aqui um desafio para os jovens moçambicanos. Muito grande. Temos uma história tão linda, nosso país é tão belo, com uma história que vale a pena ser catalogada, como o Ivan disse. E por que não juntarmos-nos e fazermos um trabalho de inspiração como o Ivan vem fazendo. Vamos continuar a nossa conversa daqui a nada, mas antes vamos a um curtíssimo intervalo e vamos visitar um pouco a Mafalala, conhecer os becos, conhecer um pouco a história deste lindo bairro. Não saia desse lado. Programa Inspirações. Nós temos o lobolos, não, também na nossa terra tem, a gente entrega a cabeça de gado, não sei, isso não, aqui é em dinheiro, meu filho. Provavelmente daqui a 30, 40, 50 anos venha o resultado daquilo que nós somos hoje, né? Daquilo que a gente se empenha em fazer hoje. Eu queria tanto um país melhor, eu queria tanto um Moçambique como sonhamos quando nos tornamos independentes. Inspire-se. Primeira aparição dele. Esta semana trazemos um convidado. Se eu fosse Macua, eu iria dizer: mulher é a deusa, mulher é o centro do mundo, mulher é aquela que dá vida. Ousaram agir. Eu tenho uma tendência para não ser egoísta quando se trata de conhecimento. Bom,
tem muitos aspectos da infância. Este contacto que tive com a natureza muito cedo permitiu-me adorar o mar. Até o telejornal. Nunca desistam dos vossos sonhos. Vai ser difícil, vão ter algumas pessoas a remarem contra e já sabemos o que não fazer da próxima vez. Eu acho que mais do que faltar alguma coisa na via pública, falta aqui. Olá, sou José Caldeiras. Quando completei 40 anos de idade, eu disse para mim mesmo, olha, eu já não quero trabalhar mais para ninguém. Ele disse o quê? E estamos de volta. Apelar aos jovens para que aprendam a dar passos seguros em cada momento da sua vida. Olha, gostaria que o país também fosse estável, portanto, deixássemos aquilo que são os ciclos de convulsões, de guerras, de disputas sem resultado. Primeiro, serem humildes para com eles próprios. Segundo, o respeito e a união familiar. E estamos de volta à nossa conversa com Ivan Laranjeira, este jovem que tem contribuído muito para o turismo aqui no bairro da Mafalala, cidade de Maputo. Estamos mesmo atrás do Mural dos Poetas. Ivan, por que Mafalala? Mafalala por ser um espaço que concentra grande parte daquilo que é a identidade de Moçambique, um lugar que produziu grandes nomes da nossa política, das nossas artes e letras, do desporto, e que em larga medida influenciou parte da história deste país. Só para termos uma ideia, Mafalala produziu 2 presidentes de Moçambique, Samora Machel, Joaquim Chissano, um primeiro-ministro, que é o Pascoal Mucumbi, os maiores poetas da literatura moçambicana, José Craveirinha, Noémia de Souza, Rui de Noronha, e grandes nomes também do desporto, como Eusébio da Silva Ferreira e Ricardo Chibanga. Então, estes elementos para nós representavam atrativos para iniciar um processo turístico, e daí então trazemos esta nuance para o bairro da Mafalala, que é também completada pelo facto de termos uma diversidade cultural muito rica. Exatamente, da zona norte e sul também. Que está bastante representada aqui na Mafalala, e com isso vem também a questão da religião, a questão da cultura, das danças, da gastronomia e tantos outros elementos que acabam contribuindo para aquilo que nós somos enquanto moçambicanos. Então nós achávamos que a Mafalala seria o espaço ideal para produzir uma rota turística que pudesse atrair visitantes e mostrarmos o que é que Moçambique produziu, o que é que Moçambique tem de melhor no que diz respeito à sua história e à sua cultura. E vocês conseguem atrair esses visitantes para cá? Sim, em larga medida nós fazemos visitas todos os dias da semana. Estamos com uma média de 15 turistas por dia e vamos fazendo isso já há 10 anos. Então Mafalala é hoje em dia um dos pontos de referência da cidade de Maputo e que as pessoas já vêm com informação de estrangeiro, de várias partes do mundo, que têm interesse de conhecer o bairro. E os moçambicanos têm mostrado, de outras partes, outras províncias, mesmo aqui da cidade de Maputo, têm mostrado algum interesse em conhecer um pouco mais a história
história de Mafalala, saber mais sobre essas figuras todas que o Ivan acabou de mencionar, tem de certa forma vindo para descobrir um pouco mais sobre este magnífico bairro? A princípio não. Não. Né? A princípio não. São mais estrangeiros? A princípio, quando nós iniciamos há 10 anos. E nessa época era uma coisa ainda muito tímida que nós estávamos a começar. E a ideia que as pessoas também têm de turismo é um lugar de lazer, onde temos uma praia, estamos num resort, ou então ir fazer um safari. E Mafalala era uma proposta totalmente diferente daquilo que era a ideia que o moçambicano tinha e tem de turismo e de lazer. Então, gradualmente, à medida que nós fomos produzindo e fazendo mais atividades que enalteciam o papel do bairro da Mafalala, começamos a ter também maior interesse de moçambicanos. E nós, particularmente, por sermos uma associação que vem do movimento estudantil, do movimento académico, temos também parcerias com as escolas, onde sempre oferecemos visitas aos estudantes para que eles possam também gradualmente percebendo quais são as nuances do turismo e como é que podem eles também contribuir para replicar e fazer com que hajam outras Mafalalas no país. Né? O que é que significa Iverca? Iverca, ela vem da gênese da associação. Nós somos um grupo de estudantes e na época, quando nós tirávamos o curso de turismo, éramos as pessoas mais dinâmicas no núcleo de estudantes de turismo da faculdade. E os colegas gozavam, chamavam-nos de Iverca. Iverca porque os membros fundadores, ou estas pessoas mais dinâmicas, eram o Ivan, a Érica e o Carlos. Então, em função disto, iam-nos chamando de Iverca e nós decidimos, então, no fim do nosso curso, criar uma associação que fosse efetivamente a Iverca. E é daí que surge o nome desta associação que hoje dinamiza as atividades na Mafalala. Que interessante ver 3 jovens moçambicanos a criar um movimento aqui para atrair o turismo aqui a nível da cidade de Maputo. Qual é a mensagem que este mural nos transmite? Bom, este mural ele vem para transmitir aquele que é o sentimento e o orgulho da própria comunidade, né? Nós fizemos, para além destas visitas guiadas ao bairro, nós temos também um festival e chamamos de Festival Mafalala. E dentro do festival nós iniciamos um processo ao qual designamos de Mafalala Artivismo. E o artivismo era no sentido de enaltecer aquilo que eram os símbolos e referências do bairro da Mafalala. Então fomos conversando com vários segmentos da comunidade para perceber como é que eles entendiam este espaço, quais eram os símbolos e as referências associadas a Mafalala. E as pessoas vinham com respostas tipo: Mafalala é o berço da literatura moçambicana, é o lugar onde os poetas se fizeram, é o lugar de craques da bola, de políticos, revolucionários, e cada um desses temas então seria um tema para apresentar num mural ou numa intervenção artística dentro do bairro. E é nesse contexto que surge este mural, que é um mural que representa aqueles que são os pais da poesia moçambicana, se quisermos colocar dessa maneira, onde temos a figura de Craveirinha em grande destaque, Noémia de Souza, Rui de Noronha e João Albazini, que no nosso entender foram pessoas que contribuíram imenso para a literatura e todos eles estiveram ligados ao bairro da Mafalala, viveram neste bairro, passaram grande parte da sua vida aqui na Mafalala e influenciaram sobremaneira a maneira de ser e de estar destas pessoas, assim como a própria Mafalala contribuiu para a sua obra, né? Então é uma homenagem que a gente presta a estas personalidades e começamos a trabalhar para que a juventude, os mais novos, também tenham este foco naquilo que é a história da Mafalala e possam desenvolver referências. Ivan, pode-nos fazer uma visita guiada a este bairro com alguns pontos turísticos daquilo que vocês têm mostrado no dia a dia? Quanta beleza! Podemos fazer esta viagem? Fazer visitas guiadas é o meu trabalho. Então vamos aproveitar. E hoje o telespectador é o nosso convidado especial a acompanhar esta visita aqui pelo bairro da Mafalala. Vamos! Top. É possível replicar o que nós assistimos, o que nós estamos a ver aqui na Mafalala em outros bairros de outras províncias do país? Absolutamente. Na ilha de Moçambique mesmo pode fazer o mesmo na zona do Macuti. Na Beira pode fazer na Munhava. Exato. Em Pemba pode fazer em Paquitiquete. Em Climane pode-se fazer no Torrone Velho. Estava a dizer agora a Linda, a nossa produtora, que este bairro lembra muito o bairro em que eu nasci, o Torrone Velho, e vários outros bairros de Moçambique. Tem muita particularidade idêntica, não é? Tem muito em comum. Ivan,
Mafalala está... Sim, ela é o Ivan. Mafalala está no roteiro turístico de Moçambique. Como é que a comunidade aqui beneficia-se deste turismo todo? Primeiro é que os nossos guias são todos residentes aqui do bairro da Mafalala. Okay. A associação é maioritariamente constituída por residentes da Mafalala. E temos um enfoque particular para os jovens, para a mulher e para as crianças. E no capítulo das crianças nós trabalhamos muito com a questão da educação, de criar referências para os jovens, aumentar o nível de oportunidades que estas crianças têm. E através da biblioteca temos programas de bolsas de estudo, temos atividades extracurriculares e vamos gradualmente introduzindo mais e mais ações e projetos que se focam nesse público-alvo. A partir, por exemplo, de aulas de informática, aulas de inglês, que acontecem no espaço da biblioteca, e o ensino de dança, de música, para os momentos livres em que estas crianças não estão nas escolas. Uma das, diria até dores de cabeça, uma das maiores preocupações na sociedade, e não só também costumamos ver o governo a trabalhar na persuasão da questão da não desistência da rapariga na escola, faz-se sentir nesse bairro? Faz-se sentir, sim, e um dos estímulos maiores que nós temos estado a fazer a partir deste programa de bolsas de estudo é, após a conclusão do ciclo primário, continuarmos a criar condições para que as meninas possam ir para o secundário e ter uma bolsa que lhes já permita esse processo. E esta contribuição é a partir da Associação Iverca, que assume essa continuação da escolaridade das raparigas? Sim, a partir da Associação Iverca e a partir do movimento de turismo que a gente desenvolve aqui no bairro. Portanto, Exato. É uma forma também de dar de volta à comunidade e criar benefícios para que esta comunidade possa também sentir um pouco o impacto positivo que o turismo traz para Mafalala. Mas continuando a nossa conversa, o que mais Mafalala pode oferecer aos visitantes? Então, nós vamos visitar agora uma escola primária, que é um espaço onde, através das atividades turísticas, desenvolvem-se algumas ações também de formação e de melhoria das condições dos jovens. E é uma forma que o próprio turismo da Mafalala criou para sustentar a própria escola. Então, temos uma biblioteca aqui, que é em larga medida suportada pelo trabalho que a gente faz, e é isso que nós vamos visitar. Então, Estamos a entrar a uma escola. A escola primária completa a unidade 23, que a Associação Iverca também tem feito um trabalho extraordinário com as crianças aqui do bairro. Podemos ver aqui o logotipo também da Associação Iverca como um dos contributos, uma das organizações que tem apoiado um pouco a própria escola. Vamos esperar a autorização para fazer uma visita. Esta é a biblioteca da escola, daqui a Escola Unidade 23 do bairro da Mafalala, em que a Associação Iverca tem feito um trabalho também a nível da escola. O que é que nós podemos encontrar aqui para as nossas crianças desta escola? Então, esta é uma biblioteca que surge num contexto de apoiar ao processo pedagógico e ela está aberta de segunda a segunda. Portanto, durante mesmo aos fins de semana também? Mesmo aos fins de semana. Muito então, durante a semana, ela trabalha mais no reforço escolar e aos fins de semana desenvolvemos atividades extracurriculares, onde as crianças podem ter atividades de dança, sim, música. vi ali alguns instrumentos nossos tradicionais. É verdade. Serve para esta componente extracurricular das crianças. Que apoia nas atividades das crianças. Depois temos aqui o Zé e a Luciana. Olá, boa tarde. Que são as pessoas que dinamizam este espaço e que estão em melhor condição de explicar o que é que acontece efetivamente neste lugar. Zé?
Luciana, o Ivan falou-nos de vocês, têm feito um trabalho com as crianças aqui da escola Unidade 23, do bairro da Mafalala. Qual é o trabalho específico que têm feito para as crianças na parte de desenvolvimento, nos seus momentos livres, já que esta biblioteca está aberta de segunda a segunda, inclusive aos fins de semana, onde as crianças podem vir aqui aprender a dançar, cantar e conhecer um pouco dos nossos instrumentos tradicionais aqui moçambicanos. Fala-nos um pouco do vosso trabalho aqui a nível da escola. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Ao meio de semana, como o Ivan estava a explicar logo no início, temos essas atividades de reforço escolar e ao final de semana essas atividades extracurriculares. Exato. Então, ao meio de semana, nós damos o incentivo à leitura às próprias crianças, ensinamos as crianças a escrever, ajudamos as crianças a resolver os trabalhos escolares e também recebemos a própria comunidade, para além das crianças da escola. Recebemos a própria comunidade que usa a biblioteca para fazer a pesquisa nos livros e nos computadores. Também tem computadores com acesso à internet. Sim, tem acesso à internet. Exatamente. E aos finais de semana temos essas atividades extracurriculares, onde nós ensinamos a criança a declamar a poesia, a fazer a dança contemporânea, a dança tradicional, a aprender a tocar o instrumento tradicional também. Luciana, e o seu trabalho é idêntico do Zé ou tem alguma particularidade? É idêntico do Zé. Também, além da dança tradicional, da poesia, nós temos teatro-terapia, musicoterapia, que nós temos feito todas as segundas-feiras, quartas-feiras, aqui na escola. Por falar nas peças teatrais que fazem aos fins de semana, há alguma específica que as crianças gostam muito ou que tenha marcado de certa forma? Bom, trabalhamos aqui numa peça que provém da história do Chico Antônio, do músico Chico Antônio. Ele, em parceria com o Pedro Pereira Lopes, são coautores de um livro que é o João Gala Gala. E nós então fizemos a montagem desta peça com os miúdos que participam nas atividades que a gente desenvolve durante o fim de semana. E foi uma interpretação deste livro? Desse livro, interessante. Sim. E o que é que tratava? Trata mesmo da história do João Gala Gala, que é o Chico Antônio, que ele foi menino de rua, né? Então em função dessa história que ele passa uma mensagem positiva, que é importante os meninos manterem-se nas suas famílias, irem à escola, aprenderem. Isso foi representado a partir do teatro, a partir da dança. E usam muito abstrato nos livros, vi que as imagens são muito abstratas, não é? Sim, é um trabalho que é feito pelo Luís Cardoso e que procura também trabalhar com aquelas cores vivas, mais moçambicanas, mas com temas mesmo infantis, também para dar um quê de imaginação à criança, daí o abstrato e tal, né? Muito interessante. Então vamos continuar o nosso tour aqui pelo bairro da Mafalala. Enquanto nós passeamos um pouco, vamos a um curtíssimo intervalo. Não saia desse lado, conheça mais Mafalala. Até já! O turismo tem um efeito multiplicador. É uma atividade transformadora. Aproveita os recursos da natureza sem consumi-los, nem esgotá-los. Emprega uma grande quantidade de mão de obra. Enfim, produz múltiplos efeitos na economia de um país. Engloba todos os setores de atividade. Eu sou turismo, assim como tu és, e ele, e ela também. Tu fazes turismo. Não interessa o que faças, a tua língua, tu fazes turismo. Ofereça o teu melhor sorriso, receba e atenda com cordialidade. Mostra ao mundo que nós somos únicos. E usufrua das oportunidades que isso pode trazer. Vamos deixar o mundo sem palavras. Faça pelo presente, pelo futuro, pelas gerações vindouras, pelos 28 milhões de moçambicanos. Faça por ti.
O nosso potencial é inquestionável. Céu, terra, água. Este país é incrível e merece ser partilhado. O turismo proporciona experiências marcantes. Ele tem o poder de gerar emprego, mudar vidas, quebrar fronteiras e unir pessoas. Turismo somos nós. A turismo ni wedi. Turismo somos nós. Turismo temiano. Turismo somos nós. Turismo quieto. E estamos de volta, espero que tenham gostado deste passeio todo que fizemos a Mafalala. Eu fiquei encantada, lembrou muito a minha infância e o Ivan foi um guia turístico hoje maravilhoso. Ivan, qual é o seu sonho de vida? Bom, tenho muitos sonhos. Para ser sincero, são muitos sonhos. E é o que nos mantém vivos, né? Acho que sim, acho que isso é que me dá vontade todos os dias de acordar e dizer, olha, há mais uma missão, não é? Com certeza. E há mais um sonho por tornar realidade. Mas a minha paixão é o cinema e eu gostaria um dia de poder também realizar um filme. Mas já participou de um filme. Sim, já participei de uma um pequena filme. passagem desse filme. Qual é a lembrança que tem? Como é que foi? Qual foi essa experiência de ser atora? Eu devo dizer, para ser sincero, que esta questão da cultura começa precisamente com o Jardim do Outro Homem, Exato. em que eu participo e tenho um papel no elenco principal desse filme. E daí é que começa toda uma paixão ainda mais profunda sobre os temas de cultura. Sou introduzido também a um ciclo de pessoas que estão associadas às artes, à música, o cinema mesmo, a dança, o teatro. E foi então a partir daí que devo dizer que criou-se as bases e a fundação para hoje podermos ter também a Mafalala e podermos desenvolver todas essas ações que direto ou indiretamente também assentam um pouco neste capítulo das artes. Então, para mim fazer cinema é uma paixão. Ultimamente tenho estado mais por trás da câmara do que necessariamente à frente e tem sido também um desafio super interessante e é uma coisa que eu gosto. Mas voltando ao seu sonho de vida, tem muitos sonhos, mas pelo menos mencione-nos um. Então, um dos meus sonhos neste momento é poder realizar um filme, uma ficção, que retrate precisamente a história do bairro da Mafalala. E o que é que falta para que esse sonho se torne realidade? Eu acredito que estamos no processo, se calhar sem querer ser presunçoso, estamos já a viver parte desse sonho também. Muito bem. Acredito que este museu é uma etapa no sentido de completar este sonho, que é de fazer o filme. Numa primeira fase, a ideia era tornarmos a Mafalala um lugar que pudesse receber turistas. Sempre foi esse o nosso maior sonho. Conseguimos fazer isso e estamos a receber turistas.
Depois sentimos outra necessidade, que também era um sonho, ter uma infraestrutura que pudesse apresentar a Mafalala, e temos esta infraestrutura hoje. E agora estamos a discutir outras questões que têm mais a ver com uma maior internacionalização, uma maior visibilização do bairro da Mafalala. Eu acredito que o cinema é um veículo importante nesse sentido, e mais não seja pela construção de narrativas que a gente pode fazer e a influenciação em função disso, de mais pessoas e de mais apoiantes para que possam estar aqui. E a Mafalala é um espaço que é rico em histórias. Cada uma das esquinas, cada um dos becos tem muitas histórias para contar. Imagina se cada um destes zincos, destas chapas de zinco, pudessem nos falar de tudo que já viram ao longo destes anos. Meu Deus! A riqueza de histórias que nós havíamos de ter. Então, exatamente. Eu gostava de levar isto para a tela, para o cinema, e fazer com que o mundo pudesse perceber. Gradualmente, temos certeza que o Ivan alcançará todos esses sonhos, principalmente este de retratar Mafalala numa ficção, que acho bastante interessante e de certeza que vai ser um sucesso. E para Moçambique, qual é o seu sonho? Bom, para Moçambique eu gostava de ter um país cada vez mais atuante no concerto das nações. Penso que Moçambique é um país com um potencial imenso, com uma riqueza enorme, e que há necessidade de trabalharmos para que isto seja visibilizado também. Eu gostava de ver cada vez mais crianças nas escolas, um melhor serviço de saúde e todos esses elementos sociais que fazem parte, e que a juventude tomasse a liderança nesse processo, que fossem os jovens a definir aquilo que é o seu próprio futuro e fossem os protagonistas das suas próprias histórias. Porque o país também é um país jovem, né? Exato. E como tal, um jovem é cheio de força, é cheio de energia e é cheio de sonhos também. Bom, temos que levar esses sonhos mais alto e voar. E por falar em jovens, qual é a sua mensagem de encorajamento para eles, para que eles possam, de certa forma, seguir os passos que o Ivan seguiu, ou inspirarem-se, de certa forma, nos passos que o Ivan trilhou? Bom, eu acho que é importante, enquanto que moçambicanos, nós conhecermos o nosso país. E um apelo que eu faço, e puxando um pouco a brasa, a minha sardinha, é que é importante nós, jovens moçambicanos, viajarmos em Moçambique. E conhecermos os vários contrastes, as várias dinâmicas, as várias culturas que Moçambique tem, e a partir daí nós capitalizarmos isso e transformarmos isso em riqueza. Eu acho que o maior desafio que a juventude tem neste momento é esse, é conhecer o país, conhecer aquilo que são os vários espaços desse país e mergulhar na sua história e começar a ser também o protagonista dessa história. O que lhe inspira, Ivan? A mim inspira-me a vida, né? Inspira-me a minha filha. Como é que ela se chama? Chama-se Tia Mica. Tia Mica? Tia Mica. Qual é o significado desse nome? Tia Mica é chichewa, é uma língua que é partilhada entre a província de Tete e o Malawi. Sim. E quer dizer graças a Deus. Que lindo! E é também uma forma de assumir esta fé, né? Esta fé nos nossos sonhos, e de agradecer por existirmos, agradecer por acreditarmos e sermos perseverantes. Continuando na sua inspiração, a sua filha, eu cortei-lhe, como sempre, estou aqui toda empolgada com a história de vida do Ivan, que vou cortando imensas desculpas. Não faz mal. Estamos a falar da inspiração, da sua inspiração, o que lhe inspira, desculpa, e a sua filha é, de certeza, uma grande inspiração para si. É uma grande musa para mim, mas também é o bairro da Mafalala, novamente pelas histórias. Eu acho que a Mafalala tem um condão de ter produzido 2 presidentes, um primeiro-ministro, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Eusébio, grandes poetas, e tudo isto num espaço aparentemente impossível de produzir todos estes nomes. Então é um espaço que apresenta algo de especial, tem uma certa mística, uma magia qualquer que está presente neste lugar, e que de facto marca as pessoas quando passam por aqui. E que esta, como dizem os brasileiros, né, a viração
O pessoal da Mafalala tem uma viração, uma maneira de ser muito própria, Exato. de ultrapassar as dificuldades, de estar sempre com um pensamento otimista e positivo que é contagiante. Então, essa também é uma grande inspiração para mim, tem sido ao longo destes anos todos uma grande inspiração e continuará de certeza absoluta a ser. E quem lhe inspira? Inspira-me muito, como dizia a minha filha, inspira-me muito também a minha mãe, pela força que tem. Foi uma senhora que todo o seu percurso foi em função dos filhos e sempre nos disse em antecipação o que havíamos de ser ou que caminho tínhamos que trilhar para alcançar esses objetivos que nós próprios tínhamos que assumir. Acima de tudo, o trabalho, um amor pelas coisas que a gente faz e fazer as coisas com zelo, rigor e profissionalismo. E pela senhora que ela é, formou os seus filhos, junto do seu marido, naturalmente, mas a força que ela transmite é algo muito grande que me inspira e continua a inspirar até hoje. Já é avó, bisavó, mas é uma referência para mim e é uma pessoa que sempre me inspira e de certeza absoluta que vai continuar a inspirar. Acredita que até hoje, quando estou numa situação de dúvida, a primeira pessoa que eu ligo é a minha mãe. Dizem que as mães são as representantes. Deus não pode estar em todos os lugares, então Ele fez as mães, que é para estarem ali a representar-nos. Ivan, muito obrigada por ter nos concedido essa entrevista. Realmente o Ivan é uma grande inspiração pelo trabalho magnífico que tem feito aqui no Museu da Mafalala. Venha conhecer, não se vai arrepender, é lindo. Eu fiquei completamente encantada. E assim foi a nossa conversa com este jovem que tem contribuído muito para o setor do turismo. Nós paramos por aqui com a promessa de voltar na próxima semana com mais inspirações. Até lá, continue a acompanhar as nossas páginas Facebook, Instagram e YouTube. Continuação de um ótimo dia.